Então hoje nós vamos falar de reflexão das ondas. Tá? Nós falamos de intensidade, potência, nível sonoro, que não tem nenhum exercício na apostila de vocês, mas eu expliquei ali para vocês como vocês usavam para calcular, né? Aquela parte do logaritmo. E nós vamos para a reflexão de ondas. Então, como o próprio nome diz, a gente vai falar de reflexão. E nós já usamos esse princípio, esse fenômeno ondulatório lá nos espelhos. Porque lá nos espelhos a gente tinha feito a reflexão da luz. Tá? Então, o que é uma reflexão? É quando uma luz, ou uma onda, na verdade, né? Quando uma onda ao... Opa! Ao... Meu Deus, pera, parei. Ao interagir com um anteparo. Anteparo é um objeto qualquer, tá? Retorna ao meio original de propagação. Ou seja, de onde ela estava vindo, propagação, tá? Então eu vou passar aqui rapidamente, na verdade não tão rapidamente assim. Nós vamos trabalhar com 3 tipos de ondas. Tá? Com que ondas nós vamos trabalhar agora? Porque a gente já viu a luz, né? Então nós vamos trabalhar com ondas eletromagnéticas novamente. Engloba a luz e a radiação não visível, né? Vamos trabalhar com o som, com ondas mecânicas. E essas ondas mecânicas aqui, elas podem ser em superfícies, né? Por exemplo, em líquidos e cordas. E aqui que está o diferencial, tá? Então, quais são as coisas que vocês precisam ter em mente quando a gente fala de reflexão? A onda, ao interagir com a superfície, com esse outro meio, ela vai voltar para o meio original dela, então a velocidade não será alterada. Então, a velocidade não se altera, tá? A frequência não se altera, porque a gente sabe que a frequência é fundamental, a frequência vai se alterar em alguns casos muito específicos, mas não na reflexão. Então, a frequência. Se a velocidade e a frequência permanecem constantes, o comprimento de onda também permanece constante, tá? Então, essas propriedades aqui não são alteradas. Meu Deus. Não são alteradas. Tá? O que normalmente se altera ou pode ser alterado? O que pode ser alterado, tá, é a fase dessa onda. Tá? E aí, no caso, o sentido de propagação. Melhor, colocar a direção de propagação, tá? Para ficar mais correto. Porque a luz pode, por exemplo, a luz pode bater no espelho e voltar pelo mesmo caminho. Nossa, deixa eu melhorar essa direção aqui, que parece uma criança de 2 anos escrevendo. Opa! Direção. Tá? Então, essas duas coisas aqui podem ser alteradas, tá? Uma coisa que é importante, gente, alterar a fase, e depois eu vou explicar isso melhor quando a gente for falar de corda. Alterar a fase não é a onda tá indo para a esquerda, que a câmera aqui é invertida, né? Mas acho que tá indo para a esquerda ali para vocês. A onda indo para a esquerda e depois ela começa a ir para a direita. Alterar a fase é a onda chega como crista e ela retorna como vale, tá? Então você tem a inversão de crista para vale ou de vale para crista. Isso que é alterar a fase. O princípio da reflexão que vale, que a gente viu para a luz, continua valendo, tá? Qual que é a lei da reflexão? Tá? É que o ângulo de incidência é igual ao de reflexão. Isso vale para qualquer tipo de onda. Só que aqui, para ser justo, essa lei a gente vai aplicar mesmo para a luz e para o som, ou para ondas mecânicas ali em líquidos. Então vou passar aqui 2 exemplos, 3 talvez. Exemplo 1. Deixa eu ver. Vou fazer um de cada vez aqui, né? Então temos uma superfície
aqui, tá? Temos uma superfície. Um raio de luz vem, interage. Vou usar uma ferramenta que eu tenho aqui, que vocês não têm, tá? Mas aí depois vocês façam algo simétrico. E esse raio de luz, ao refletir, tá? Ele vem para cá. Aqui eu tenho a luz, ou qualquer onda eletromagnética. E aí você tem o mesmo ângulo em relação à normal. Lembrando, toda vez que é normal, é aquela linha imaginária que é perpendicular à superfície. Tá? Então daí que vem o nome normal. Então aqui nós temos que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O exemplo 2 serve tanto para som ou para onda num líquido. Tá? Deixa eu mudar a corzinha. Vamos ver. Ok, vamos usar essa aqui. Não, essa aqui não. Vamos usar... E agora? Vamos usar essa aqui. Tá? O som ou líquido. Deixa eu ver se... Nossa, ficou horrível esse líquido. Peraí. Eita. Tá sem ponta minha caneta aqui, tem que trocar a ponta. Tá? Então você vai ter a mesma situação. Tá? Ela vai bater numa superfície. Aqui, deixa eu fazer um pouco mais espaçado, porque eu vou precisar um pouco mais de espaço. Tá? E aí aqui vai mudar um pouquinho uma coisinha. Quando a gente fala da normal, a gente fala dessa linha perpendicular, ela vai continuar existindo aqui, toda feliz e contente. Só que agora, eu tenho uma situação em que eu vou fazer aquele, tipo aquele risquinho que eu fiz ali, que eu fiz vermelho, só que não é a onda em si, tá? Esse risquinho que eu vou fazer aqui não é a onda em si. Vocês já vão entender. Deixa eu pegar um ângulo melhor aqui. Então eu vou fazer um risco bem fraquinho, até de uma cor diferente aqui. Aqui. Por quê? Porque o som, ele não é uma onda transversal. Normalmente o som ele não vai viajar em nenhuma onda no líquido em uma dimensão só. Ele vai viajar pelo menos em duas dimensões, principalmente a onda no líquido. Então você vai ter uma situação mais ou menos assim, em que a onda está indo para cá, né? Ela tem esse sentido de propagação. Só que você tem frentes de onda. Você gerou uma ondinha na água, gerou aquele monte de círculo concêntrico. Lá longe, essas frentes de onda, elas estão paralelas, elas estão assim, ó. Tá? E aí você tem a onda batendo e refletindo, tá? Então aqui nós temos um lambda, por exemplo. E aqui quando sai da reflexão nós temos o mesmo lambda, o mesmo comprimento de onda. Então ela está indo nessa direção, ela bate e reflete para outra direção, tá? E aqui ela pode inverter a fase ou não. Aí depende do jeito que ela vai interagir com essa superfície. Mas normalmente essa alteração de fase vai ser cobrada nas cordas ali, que é o assunto novo, vamos dizer assim. Da reflexão do som tem dois efeitos que também já conversamos. Quais são eles? Eco e reverberação. O eco, deixa eu pegar uma outra cor aqui, vou fazer aqui embaixo, tá? Para não apagar para quem estiver copiando. O eco e a reverberação. Tá? O eco é quando o obstáculo está a mais de 17 metros e a reverberação a menos de 17. Professor, mas o que tem de especial com o som com 17 metros? É porque 17 metros para o som ir e voltar, nesse intervalo de tempo que ele demora para ir e voltar no ar, a gente não consegue perceber muita distinção. Então é uma reverberação abaixo de 17. É aquele efeito que você ouve o som meio que contínuo. Quem toca instrumento, toca guitarra no caso aí, ou já ouviu falar, tem um pedal que chama reverb. Tá? E tem efeitos de voz que chamam reverb. Que é aquele efeito que você... Opa, deixa eu só colocar aqui no mudo que meu celular pipocou aqui. Que você tem uma repetição do som enquanto ainda existe a emissão. O eco, como passou de 17 metros, a onda deu tempo de ir, de voltar, e o nosso ouvido conseguiu perceber a diferença dessas ondas que foram emitidas. Então você ouve um trecho, ou você ouve com nitidez algo se repetindo. O eco todo mundo já viu como funciona, né? Então num quarto pequeno você nunca vai ter eco.
Você entrar no banheiro e fechar a porta, não tem eco. A não ser que você tenha um banheiro muito grande na sua casa. Tá? Você vai ter reverberação. Você percebe que existe um reforço sonoro, que o som não está normal, vamos dizer assim. Só que ele não é um eco. O eco é para espaços maiores. Normalmente, mais que 17 metros. E também é por isso que quando você coloca coisas num quarto vazio, numa sala grande vazia, num salão vazio, o eco tende a diminuir ou até cessar. Porque a onda vai encontrando obstáculos e cada onda reflete para um lado diferente. E aí elas não voltam todas para você. Elas acabam viajando, apesar do salão ser grande, até elas interagirem com o objeto, elas viajam menos que 17 metros. E aí ela vai refletindo e quando volta para você ela já está bem fraquinha e você não percebe essa diferença, tá? Então, entre eco e reverberação, temos esse 17 aí como limitante. As características que ficam constantes são aquelas da equação de onda, velocidade λf. O que vai mudar é a fase e a direção, dependendo do caso. Tá bom? Perguntinhas? Alguém quer perguntar? Quer um tempinho para copiar? Como está a situação aí? Enquanto alguém se comunica e me responde, né? Eu vou ver se eu não tô deixando nada para trás, porque a apostila de vez em quando de vocês traz uns negocinhos nada a ver. Não estou falando mal do meu material, né? Porque eu sou dono da rede, mas tem umas coisinhas meio que eu considero desnecessárias. Vou fechar esse negócio aqui. Alô? Tudo certo aí? Vamos, gente, me responde? Tudo sim, mano. Beleza. Tudo certo. Beleza, então. Tudo certo, sim, mano. Então vamos para as ondas em cordas. Deixa eu ver. Vamos para ondas em cordas, vai. Que é a grande coisa, a grande novidade aqui para vocês. Temos, deixa eu minimizar esse negócio aqui que agora não vai servir para mais nada. A reflexão de ondas em cordas. E aí existem dois tipos de reflexão. Para quando as cordas estão fixas e quando as cordas estão móveis. Eu vou ser bem honesto, é quase... Se eu parar para pensar, talvez eu consiga achar um exemplo, mas corda móvel, presa em algum lugar de uma maneira móvel, é meio complicado a gente encontrar, tá? Então, o que seriam essas duas diferenças? Deixa eu fazer aqui uma paredinha. Paredinha. Aqui. E paredinha, aqui. Tá? Então, aqui eu tenho o caso 1. Oxi, Maria, esqueci de trocar a caneta. Aqui eu tenho o caso 1 e aqui eu tenho o caso 2. No caso 1, eu vou colocar uma corda. Tá? Vou gerar um pulso para cima. E essa corda está fixa, ela está amarrada aqui. Tá? Os tempos mudaram, eu não quero ficar pagando do velho saudosista, porque eu prefiro muito mais jogar videogame e ficar pulando corda. Mas antigamente a galera ficava amarrando corda no portão, fazia aquelas minhoquinhas lá, se pegasse no outro, queimava, sei lá, batia no outro com a corda, sei lá o que vocês faziam aí. Tá? Mas antigamente a gente dava umas pancadas com corda nos outros. Então, temos a velocidade e você amarrava essa corda no portão, tá? Ou pra brincar de pular corda mesmo, quando você está em duas pessoas, uma amarra num canto lá, a outra dá uma balançada aqui e o outro bobão fica pulando lá no meio. Então, temos uma fase aqui para cima. Tá? Uma fase aqui para cima. Esse F não é a frequência, é a fase. No segundo exemplo, eu também tenho uma corda. Vou até mudar a cor. Vou gerar um pulso para cima também. Opa. Só que esta corda ela não está presa, fixa, amarrada nessa barra aqui. Ela tem uma argolinha que deixa ela oscilar para cima e para baixo. Professor, mas aí você vai ter a gravidade que vai derrubar a argola. Aí você coloca aqui, você que é meio chato, coloca aqui uma travinha para a argola não descer, tá bom? Na verdade, não vou tirar essa travinha, senão vai complicar meu exemplo. Tá, mas vamos esquecer a gravidade aqui por enquanto. Temos uma velocidade para cá
e temos a fase da nossa onda para cima. Bom, se eu coloquei dois exemplos, uma corda está fixa, na outra corda está móvel, é claro que cada um vai ter um efeito diferente. O que acontece na fixa? Por mais que você nunca tenha tocado o instrumento, tá? Você já relou num violão, já viu um violão na sua vida. Ou já esticou uma corda, sei lá, do varal, esticou, pendurou, dá uma segurada, puxada na corda do varal e dá umas batidas na corda do varal. O que acontece? É a corda fixa, né? As cordas estão fixas nas duas extremidades de qualquer instrumento de corda. Na hora que você bate na corda, você empurra ela para baixo, ela vai para baixo e ela vai para cima. Ela vai para baixo, ela vai para cima. Ela vai para baixo, vai para cima. Então, o pulso que você gerou, na hora que ela chega na extremidade fixa, ele volta, ele reflete, só que ele reflete com a fase invertida. Então, daqui para cá, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Que cor que eu vou usar? Essa aqui. Tá. Após a... Oh, meu Deus do céu. Após a reflex... Meu Deus do céu, gente. Tá difícil escrever aqui, hein? Eita. Reflexão. A corda que está fixa, a fase será invertida. Ela está presa aqui, fixa. Tá. A velocidade agora da corda é no sentido contrário. E você tem a fase para baixo. Tá. Então nós temos para esta situação a inversão de fase. E a corda móvel? Agora vamos usar um pouco a imaginação aqui. O pulso está chegando. Essa parte é móvel. Quando a frente do pulso chega aqui, a argolinha que está presa começa a subir. Vamos supor que esse pulso já está lá encostando aqui, né? A argola sobe e desce. Ela faz o movimento do pulso. Agora, se ela sobe e desce, esse é o mesmo movimento que você fez para gerar esse pulso. Pegar a corda e balançar para cima uma vez. Então, quando a corda está presa ou está colocada de maneira móvel no suporte, não há inversão de fase. E aí, se alguém tiver uma ideia de exemplo, sinceramente, não estou tirando sarro não, de quando que você prende uma corda desse jeito, me avise, porque pensando rapidamente aqui eu não consigo pensar em nenhum. Então, você tem a velocidade no sentido contrário, ela reflete, só que ela reflete sem a inversão de fase. A fase continua do mesmo jeito, para cima, tá? Então não é o fato de estar indo para a esquerda ou para a direita. Quem determina a fase é Cristo e Vale. Tá? Então, nesse caso, você tem uma reflexão sem a inversão de fase. Tá bom? Então, de novo mesmo que a gente tem, é isso. O que a gente tem que tomar cuidado são com os exercícios. Tá? Na página da apostila de 677 tem esse desenho aqui, não tão belo quanto o meu, obviamente, né? E tem as aplicações. Outras aplicações que aí tem a ver com eco, com reverberação, principalmente com eco, é o sonar. O radar também. O radar e o sonar funcionam no mesmo princípio, só que com ondas diferentes. O radar ele emite onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética bate no objeto e retorna. Tá? Em avião, em qualquer coisa que esteja voando, normalmente. E aí você tem uma coisa ali, é o eco daquela onda eletromagnética, vamos dizer assim, que te dá a posição do objeto. Na água, a onda eletromagnética não viaja muito, é só você pensar que depois de, sei lá, vou chutar aqui, uns 15 metros, quase a luz já não ilumina mais abaixo da água. Então ali você tem que usar o sonar, a onda sonora. Você emite uma onda sonora, até audível normalmente, essa onda sonora reflete e retorna, mesmo exemplo. O sonar ele é um pouco menos preciso do que o radar. Então, principalmente no começo, lá na Segunda Guerra, em que você já tinha, no final da Primeira Guerra acho que já tinha o sonar, mas na Segunda Guerra que aí teve bastante, submarinos, principalmente lá os U-boats alemães, algumas baleias foram torpedeadas achando que eram um submarino, porque é do mesmo tamanho, comprida, aí olhava lá, ó, tá parada a baleia, tá andando meio devagarzinho, é um submarino
que tá quieto. Soltava um torpedo, daqui a pouco voava a carne para tudo quanto é lado para cima lá, e foi-se uma baleia. Tá? Então, é o mesmo princípio, é o princípio do eco. Como que esses aviões que não pegam no radar, tá? Aqueles aviões que eles falam que são os stealths, que é tudo preto, não sei o que, bebê. Ele tem toda uma angulação que quando a radiação bate nele, essa onda eletromagnética bate, ela espalha para todos os lados e não retorna para a fonte de radar. Tá? Ou se retorna, ou se ia retornar, né, naquela reflexão, a tinta com que ele é construído absorve parte dessa radiação. Então, se não tem reflexão, você não tem posição dos objetos. Um outro jeito de você não ser pego pelo radar, se um dia vocês aí quiserem roubar um caça da Força Aérea, é você viajar, voar baixo. Baixo assim, 100 metros, 200 metros, bem baixo. Por quê? Porque a onda de radar ela vai bater na superfície da Terra e aí você passa meio que despercebido. Tá? Então esse é um jeito de fugir dos radares também, que foi muito usado na Segunda Guerra. Porque você já tinha radares rudimentares, a rede de radar inglesa era muito melhor, só que para chegar nos ataques os caras voavam bem baixinho, principalmente no oceano. Na época desse esquema do radar. Até uma hora que eles desencanaram e perceberam que era mais fácil jogar mais gente, mais avião, e se cair, caiu. E aí foi toda aquela bagunça que foi a Segunda Guerra. Somente ali antes da entrada da União Soviética do lado leste, né? E dos Estados Unidos do lado oeste da Europa. É isso, né? Leste e oeste, isso mesmo. Tá bom? Alguma pergunta, algum questionamento? Podemos para os exercícios. Eita, caiu meu negócio aqui. Não, um monte. Então vamos lá, vocês não querem um tempinho para copiar? Ânimo, gente, falta 2 meses para as férias, 2 meses, mais ou menos, né? Eu não lembro que dia que acaba o calendário de vocês, mas que 2 meses tá tudo encerrado, ou quase encerrado. Aí vocês poderão ficar em casa, olha só. Que alegria, que piada de tiozão. Ah, em casa estudando, né, monte? Não, mas agora vocês vão ficar, depois de 2 meses, vão ficar em casa de boa, sem fazer nada, né? Então aí é uma boa. Então tem que aproveitar esse momento. Tá? Tudo vai fazer falta, vocês vão ver. Quando agora, na situação que vocês estão, alguns não, mas alguns falam, putz, era tão bom ir pro colégio. Né? Aí quando vocês estiverem ano que vem passando calor na aula à tarde, você fala, putz, era tão bom ficar em casa, tava de chinelo, só de pijama, ventiladorzinho, às vezes deitado. Então assim, a gente nunca tá contente, né? Mas é claro que o presencial seria melhor. Mas não dá para fazer o presencial, então nós vamos fazer o remoto com exercícios da apostila. Olha que gancho mal feito. Que é o exercício 1, e desta vez eu estou com a apostila aberta aqui, e eu sei a página. Olha que avanço. É a página 173. E eu estou liberando o chat para vocês responderem a chamadinha aí. Tá liberado, viu? Então, o exercício 1. Uma onda incide em um obstáculo e retorna ao mesmo meio que se encontrava. Esse fenômeno é chamado de reflexão. Tá? E aí você tem um exemplo, esse negócio d'água é legal, ó. Por quê? Como a onda é circular aqui, esse ponto que eu tô... Deixa eu pegar uma cor diferente. Esse ponto que eu tô fazendo aqui... Vixe, que cor que eu vou fazer ali? Vai vermelho mesmo. Esse ponto aqui, que eu vou fazer bem grandão, ele vai chegar primeiro na superfície do que esses pontos laterais aqui que eu tô fazendo. Então, na hora da reflexão, ele volta antes que os pontos laterais. Tá? Então, você tem essas ondas voltando. Todo mundo já viu, você faz uma ondinha lá na água... E aí quando ela chega na borda, bate na borda, ali na piscina, por exemplo, aí começa a fazer toda aquela bagunça, porque a onda que está indo está interagindo com a onda que está voltando, né? Interferência. Vamos ver, temos aí o caso da corda, o caso da uma superfície da água, né? Uma onda na superfície da água, e da luz no espelho. Aí ele fala embaixo, as ondas mecânicas e eletromagnéticas podem sofrer reflexão. Podemos afirmar que a frequência desta onda aumentou depois da aula. Você vai fazer o exercício, você marcou que a frequência mudou, jovens. É aquele padrão que eu já comentava com vocês desde a época da sala de aula. Normalmente, agora todo mundo tá comprando aqueles guarda-roupa grandão, com as portas que correm, com os espelhão.
abre a porta com todo cuidado, põe a cabeça no trilho e paf, com a porta. Gente, a frequência não muda na reflexão, tá? E nem na refração, diga-se de passagem. Então a frequência não altera. Então já vou tirar e a B. O comprimento dessa onda alterou? Bom, velocidade é lambda f, certo? A frequência não vai mexer. Aí eu tenho dois parâmetros aqui. Se um mexeu, eu tenho que mexer também. A onda, ela voltou para o mesmo meio. Então a onda que estava na corda voltou na corda. A onda que estava na água voltou na água. E a onda que estava no ar, da luz ali, né, voltou no ar. Então ela não tem por que mudar de velocidade. Porque a dificuldade que ela vai encontrar para viajar é a mesma. Então o comprimento de onda também não é alterado. E nem a velocidade. E aí nós encontramos a resposta certa, que é a alternativa E. Que o módulo da velocidade de propagação dessa onda permaneceu constante. Tá? É claro que esse exercício aqui é bem bobinho, mas assim, gente, pensando em PAS, PSS, PA, que eu não sei quantos se inscreveram, eu tenho quase certeza que já me falaram, que era, não sei se era muito ou era pouco, mas como é conteúdo do segundo ano, é bom ficar esperto. Por mais bobo que seja, e principalmente que essas provas em geral são somatórias, pode aparecer. Tá? Então fique esperto com a palavra reflexão, refração, para não fazer bobeira, né? Não perder uma vaga aí para frente. VUNESP, nossa, que bonito, hein? Um pulso com forma representada na figura propaga-se para a direita por uma corda elástica esticada. Esta corda possui uma de suas extremidades presa a uma haste vertical H, por meio de uma argola que permite que esse extremo se movimente livremente na direção vertical. Espera aí que deu o aviso aqui do tempo. Tá? Deixa eu colocar aqui de novo, senão dá ruim, peraí. Ixi, deu ruim. Peraí. Ih, peraí, gente. Espera, o que tá acontecendo? Pera. Peraí, gente, eu vou ter que fechar e abrir um programa de novo. O Zoom dá o aviso, meu programa bloqueia. Ele desiste. Cadê o... meu Deus, que bagunça que tá isso aqui. Pronto. Fecha. Pronto, vamos ver se agora voltou. Acho que agora foi. Cadê? Ué? Oxi. Peraí, gente, que tá alguma coisa errada aqui no meu. Oxi. Não tô entendendo. Peraí. Bom, sei lá o que aconteceu. Deu uma louca aqui no coisa. Então vou continuar. Após sofrer reflexão da haste H, o pulso passa a se propagar para a esquerda, da forma representada. Então, olha só. Essa haste é uma haste móvel. Haste não, desculpa, a argolinha é móvel. O que acontece com a argolinha móvel? Essa onda vai refletir, mas ela não terá inversão de fase. Então, do jeito que ela está chegando, ela vai refletir. O que você tem que tomar cuidado? Com a alternativa D. Tá vendo que a alternativa D tem a mesma cara da onda chegando? Só que é o seguinte. Esse pedacinho aqui, ele reflete antes deste pedaço aqui. Que reflete depois. Então, não vai haver a inversão de fase, só que a onda ela volta trocada, né? A parte que estava na direita vai para a esquerda. A parte que estava na esquerda vai para a direita. Então, a resposta correta aqui é a alternativa C. Professor, como que eu posso fazer isso do jeito mais fácil? Eu não consigo fazer aqui em computador, mas vocês conseguem fazer com a folha. Você inverte a folha, tá? A folha está assim, você olha do outro lado a folha, através do papel, ou faz uma marcação forte no papel e vira, tá? Aí você vai refletir sem inversão de fase, como se estivesse olhando no espelho, que troca esquerda por direita, tá? As outras alternativas estão erradas, porque as outras alternativas, estão invertendo a fase. Isso seria correto apenas se ali fosse uma argola não, né? Uma posição fixa e não uma posição móvel. Ok?
Eu vou fazer mais um. Fazer o ultiminho. Tá bom já, né? Vamos fazer o ultiminho aqui. Deixa eu ver. Tá bom. Só pra fechar o... Deixa eu ver se agora funcionou. Aquela que tava louco. Da VUNESP. Com uma cuba de forma quadrada, rasa e de profundidade constante, o professor decide mostrar aos seus alunos o princípio de Huygens, produzindo 2 pequenos abalos na água, no local indicado por P, que evoluem com frentes de ondas indicadas no desenho. Assinale a alternativa que representa a configuração aproximada que essas frentes de ondas formarão posteriormente o instante que os abalos foram produzidos na água. Tá, aí aqui tem um... É meio confuso essa questão, porque assim, você olha e fala, meu Deus, e agora? É o seguinte, a onda foi gerada assim, tá? Então, você vai ter ou a onda aqui, peraí, ou, deixa eu pegar uma cor um pouquinho diferente, ou a onda aqui no meio. Tá, o duro é fazer o desenho bonito aqui, meu Deus do céu. Ou, peraí, vamos na fé, vamos na fé. Eita, fiz caca. Ué, tá, vai ficar assim mesmo. Ou a onda aqui, gente, não vai dar, deixa eu fazer... Filho de Deus. Aqui. Pronto. Ou a onda aqui. Tá bom, vocês já entenderam, né? Ou a onda lá na frente. Eu tenho essas 3 possibilidades. Antes que ela reflita. Porque quando ela bater aqui nesse canto, eu tô esquecendo o que está acontecendo nesses lados aqui, ó. Não me interessa. Eu vou analisar só a reflexão com essa ponta. Que é que está atrás da minha cabeça, gorda aqui. Tá? Quando essa onda bate, ela retorna. Ela vai retornar como? Ela vai retornar com algo mais ou menos assim. E aí você vai ter o caminho inverso, né? Você vai ter outras possibilidades, que seriam aqui e aqui. Isso vai acontecendo. Por quê? Se você for pensar nas extremidades que eu cancelei ali, dá muito trabalho. Então, analisando só esse caminho da onda, você já vê que a alternativa A não tem como estar certa, porque ela não engloba esse movimento que eu fiz. A alternativa B de bola, a onda que era circular, ou pelo menos semicircular, virou plana, também não. A C, o mesmo motivo, ela tem uma curvatura aqui, ela tem que ter uma curvatura durante todo o movimento. A alternativa D, ela tá errada por quê? Porque se esse pedaço de onda aqui, ó, esse pedacinho de onda chegou já antes dessa ponta, ele vai refletir. Ele não vai parar lá. Tá? Eu ignorei as extremidades, mas ele tem que refletir. A onda tem que ter característica apenas circular. Se a fonte era circular, emitiu ondas circulares, depois você vai ter ondas circulares. Então essa também não pode ser a correta. E nós chegamos aí na alternativa E, de eba, acabou a aula. Certo? Brincadeira, é muito triste acabar a aula. Mas semana que vem tem mais. Ok? Dúvidas? Todo mundo tranquilo, todo mundo sossegado, todo mundo cansado pelo jeito, porque hoje ninguém falou nada. Se vocês tiverem uma dúvida, fiquem à vontade. Quem não responde a chamada, responda a chamada. E eu vou ficar aqui mais um minutinho com o Zoom aberto, tá? Para tirar possíveis dúvidas. Mas, gente, é isso. Semana que vem faremos os exercícios de flexão. Se a gente acabar mais cedo, acabou. Se acabar na hora, acabou. Se acabar depois, eu gravo o resto que faltou. Ok?